Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que o nosso próprio oceano. A partir de uma profundidade de 200 metros, a luz desaparece rapidamente. E a biologia, como você conhece, deixa de existir. Mas a verdadeira ameaça do mar não é a sua força ou o que se esconde no fundo dele. É quando seus olhos deixam de enxergar terra firme e sua mente começa a decair. Ao final deste vídeo, você vai entender por que o seu pior pesadelo não está na água, mas no que o seu cérebro faz quando não encontra mais o horizonte. Em uma embarcação, o que te separa da morte é uma fina camada de aço, que flutua por um milagre da física chamado empuxo, empurrando a água para não ser engolido por ela. Mas essa barreira é ilusória. Por dentro, o ar trabalha para que a densidade seja menor do que o da água. Por fora, o oceano pressiona cada rebite, esperando por uma única falha para retomar o espaço que lhe pertence por direito. Mas se o metal range sob a pressão, o que acontece com algo muito mais frágil? Embaixo d'água, nossos sentidos falham. A luz desaparece, a audição se torna abafada e a pressão te esmaga. Flutuando em meio ao oceano, somos uma partícula em suspensão. Ondas de 7 metros são capazes de transformar uma embarcação robusta em um brinquedo. Imagine um ser humano. E mesmo que sobreviva à fúria do mar, o fator térmico te destrói em pouquíssimo tempo. No fundo do oceano, a física parece se romper. Imagine encontrar um lago dentro do mar. Poças de água tão densas e saturadas de sal que não se misturam com o oceano ao redor. Os lagos submarinos, carregados de metano e gases tóxicos, os tornam armadilhas químicas. Qualquer criatura que entre nessas águas morre instantaneamente, ficando preservada como uma múmia em um sarcófago líquido. Uma morte estática, escondida onde a luz jamais chegará. O fundo do mar abriga criaturas marinhas mortais. A vespa do mar é praticamente invisível na água. Um único contato com seus tentáculos injeta um veneno tão potente que pode causar uma parada cardíaca em menos de 5 minutos. Ela te mata antes mesmo de ser vista. O tubarão branco, apesar de seu tamanho, tem um comportamento aterrorizante. O ataque vem de baixo, do escuro. Ele representa o medo do que está sob nossos pés. O polvo de anéis azuis é um animal minúsculo, mas que carrega um veneno suficiente para matar 26 adultos em poucos minutos. Não há antídoto. No mar, a beleza é apenas uma camuflagem para a morte. A poucos metros abaixo, quando a luz se torna escuridão, a evolução tomou caminhos que a nossa mente sequer consegue processar. Lulas gigantes habitam onde a luz vai perdendo sua força, podem atingir 13 metros de comprimento e possuem olhos do tamanho de pratos para capturar qualquer resquício de luz. Elas são as donas do vazio. O peixe pescador é o rosto do terror abissal. Usa uma lanterna biológica para atrair presas. Naquele vazio, a única luz que você verá será a última coisa antes de ser consumido. Imagine uma criatura que parece uma corda ou teia de aranha que pode chegar a 45 metros de comprimento. O sifonoro gigante é uma colônia de clones que flutua como um espectro, esperando que algo esbarre em sua rede mortal. Mas o que realmente aterroriza a ciência não é o que já catalogamos. Em 1999, sensores captaram um som chamado Julia.
Um ruído de frequência ultra baixa vindo das profundezas mais escuras. Ele era tão imenso que foi ouvido a milhares de quilômetros. E, até hoje, não sabemos o que o emitiu. Porém, dentre todas as ameaças físicas, existe algo que assusta mais do que uma lula gigante ou o som de um gigante desconhecido. No mar, quando a tempestade passa ou a noite cai, você descobre que o seu maior inimigo não tem dentes. Ele tem o seu rosto. Nós fomos moldados pela terra firme. Nosso cérebro precisa de árvores, prédios e, acima de tudo, do horizonte para se situar. No mar aberto, quando o céu e a água se fundem numa massa escura e infinita, a sua mente perde a referência simbólica. Sem um ponto fixo, a sua bússola interna quebra. É aqui que a psique começa a fragmentar-se. Em um isolamento total, o cérebro detesta o vazio. Se ele não encontrar nada para processar lá fora, ele começa a projetar dentro. Sons de vozes no vento, vultos na crista das ondas. Os seus demônios internos tornam-se o único conteúdo do vazio externo. Você entra numa crise existencial onde a única certeza é a sua própria insignificância. Para entender a escala desse desamparo, imagine que você está no Ponto Nemo. Este é o local mais isolado do planeta. Se precisar de ajuda ali, os seres humanos mais próximos não estão em terra firme. Eles são os astronautas da Estação Espacial Internacional, orbitando a 400 quilômetros acima de si. Ali, você é um detalhe insignificante tentando não ser esquecido pelo escuro das águas. O mar é implacável. Quando o tempo se fecha, o som dos ventos e das ondas são ensurdecedores. A cada onda, a embarcação pode se inclinar 30, 40 graus. O que era chão, vira parede. Objetos são arremessados e você só pode se segurar para também não ser arremessado. A noite é aterrorizante. O escuro é absoluto e apenas flechas de relâmpagos revelam ondas monstruosas. É o momento em que a mente perde sua última referência simbólica e começa a projetar demônios no vazio. Entre a sanidade e o abismo, encontramos um relato que desafia a lógica humana. Vamos lá. Olha aí. Já deu uma bela tranquilizada, já não tá ventando mais. Porque a teoria do medo é uma coisa, mas vivê-la sozinha por 190 dias é outra completamente diferente. O barco tá correndo. Nossa senhora, só faltava essa. Até aqui mostrei como o ser humano é frágil, o que o oceano pode esconder em suas profundezas, como uma embarcação suporta a fúria do mar, mas irei te mostrar uma das experiências mais incríveis, frente a frente com a ameaça existencial do mar. André Magalhães Homem de Melo, o primeiro velejador brasileiro a fazer uma circunnavegação à vela, em solitário e sem escalas. André enfrentou o silêncio absoluto de 190 dias. Imagine que cada referência da sua vida, prédios, árvores, rostos, foi apagada. No meio do nada, o horizonte deixa de ser uma linha e passa a ser um espelho de si mesmo. É aqui que o cérebro, desesperado por algo para processar, começa a projetar. Você não vê mais a água, vê sua própria fragilidade, nua, sem as âncoras da sociedade para te segurar. Eu até estou lendo aqui um livro. Incrível, né? Numa hora dessa eu tá lendo um livro desse. Mas eu tô lendo um livro sobre sobrevivência. Ó, estão acontecendo algumas coisas estranhas aqui. São 21h45 do dia 1º de fevereiro. Tem um negócio bem na minha frente que eu não sei o que é, porque não tem luz. Então não é navio. Mas por 2 vezes o meu rádio ligou sozinho. Aquela linha pontilhada lá à direita é a direção que ele tava agora há pouco. Olha lá, ele continua nessa direção, mas ele tá vindo ele tá bem na minha rota de colisão. Tô simplesmente perdido aqui. O ápice da jornada de André
Não foi uma tempestade que quase virou o barco. Foi um instante em que ele percebeu a verdade insuportável. Nós somos apenas sistemas complexos, flutuando sobre bilhões de anos de indiferença líquida. A coragem, no final das contas, não é a ausência desse pavor. É a gestão milimétrica de saber que você pode quebrar a qualquer segundo. É que o lugar mais inexplorado e perigoso do planeta ainda é sua própria mente, principalmente quando o horizonte desaparece. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e comentar o que achou. Se você tem alguma experiência em alto mar, conta aqui nos comentários também. Aqui é o LM e até breve.